Visando compreender nossos objetivos de análise de produção e consumo e também integrar a sustentabilidade ao projeto de pesquisa, nosso grupo desenvolveu um trabalho sobre energia solar fotovoltaica. Além disso, a fim de propor uma aproximação do tema com nossa realidade escolar, procuramos levantar dados sobre uma possível instalação de placas solares na unidade Morumbi, sempre nos pautando na seguinte questão norteadora. Levando em conta o potencial de geração de energia solar na Escola da Vila Unidade Morumbi, quais seriam as vantagens econômicas e ambientais observadas caso fossem instaladas placas fotovoltaicas? Iniciamos a pesquisa tentando compreender o porquê de tudo se voltar à eletricidade, porque sua presença era tão essencial para o funcionamento de nossa sociedade. Vimos, então, que esta é uma forma de energia com muito pouco desperdício na conversão para outras fórmulas, como a mecânica ou a térmica, além de ser facilmente transmitida e, portanto, possibilitar com que sua produção, mesmo distante, chegue em boas condições para o consumidor. No entanto, se quiséssemos entender a real importância da energia solar, teríamos de ver também o que a classificava como energia renovável e quais as implicâncias desse termo. Vimos que energias sustentáveis são aquelas geradas a partir de processos e recursos naturais continuamente reabastecidos e que, portanto, não se esgotam e servem como substitutos para combustíveis convencionais. Além disso, se referem às fontes que não lançam poluentes em quantidade significativa na atmosfera e apresentam, em sua maioria, impacto sobre a natureza apenas no local de instalação da usina. Deste modo, mesmo que não existam meios de geração de eletricidade que não causem impactos socioambientais, no caso deste tipo de tecnologia, aquele presente principalmente no processamento e extração de seus componentes, a energia elétrica advinda de painéis solares fotovoltaicos se encaixa nessa categoria por se basear somente na luz do sol e pelas placas serem comumente instaladas em telhados e áreas elevadas que previamente já apresentavam grandes índices de incidência solar, prevenindo desmatamento em larga escala. Considerando também o florescimento de iniciativas que visam o desenvolvimento sustentável e o crescimento da conscientização popular a respeito de questões do tipo, buscamos estudar um pouco do mercado global da energia solar fotovoltaica, de modo a construir uma visão aprofundada das atitudes que priorizam o uso dessa fonte de energia renovável pelo mundo. Nossa pesquisa nos apontou que, internacionalmente, o investimento em energias renováveis também vem crescendo ano a ano. Em 2017, por exemplo, as grandes potências mundiais instalaram, segundo o relatório divulgado pela ONU Meio Ambiente, o equivalente a 160,8 bilhões de dólares de nova capacidade solar, que ultrapassa em 43% o investido em outras tecnologias. As forças impulsionadoras por trás dessa onda de aplicação de capital foram a China, os Estados Unidos e a Alemanha, mas grandes avanços também puderam ser observados em países como a Austrália, o México e a Suécia. Chegamos à conclusão também que este mesmo cenário ainda não se reproduz no Brasil, já que, apesar de seu enorme potencial para a energia solar fotovoltaica, atualmente gera menos de 1% da eletricidade nacional a partir desta fonte. Entretanto, o país vem presenciando uma mudança de parâmetros nos últimos 6 anos, e essa tecnologia se encontra num processo de rápido crescimento e desenvolvimento, já sendo projetado pelo Instituto de Pesquisa Energética do Governo Federal, que esta fonte poderá representar até 10% da matriz elétrica do Brasil em 2030. Além disso, atualmente a fonte solar é considerada o segundo menor preço da energia brasileira e são apresentados diversos financiamentos para a instalação das placas por bancos a pessoas físicas e empresas, com prazos variando de 10 a 12 anos e taxas de 1% ao ano. Uma vez que já possuímos a compreensão a respeito de energias limpas e o mercado internacional desta tecnologia, base para a nossa pesquisa, passamos então para a parte mais prática do trabalho, o funcionamento real dos painéis. Como a Escola da Vila não se utiliza de energia solar, foi impossível para nós obter tais dados de outra maneira que não por meio de pesquisa teórica. Principalmente através de sites de empresas relacionadas ao assunto, esclarecemos que na indústria se fabricam 2 modelos distintos de placas solares, tradicionalmente feitas a partir de tecnologias com células mono ou policristalinas. A única diferença entre elas sendo sua eficiência, ou seja, quanto geram por metro quadrado em watts-pico. A energia solar que esses painéis geram provém da incidência direta ou de reflexos da luz do sol sobre eles, que são compostos por materiais semicondutores como o silício dopado. Ao ocorrer essa incidência, a movimentação dos polos positivos e negativos, gerando corrente elétrica contínua. Além disso, enquanto há a presença de luz solar, os painéis produzem energia fotovoltaica ininterruptamente.
A partir daí, os tipos de painéis se dividem em dois: aqueles providos de tecnologia off-grid ou on-grid. Os do tipo off-grid servem para locais não conectados à rede elétrica, como uma cidade sem luz afastada de um centro urbano, onde toda a energia gerada pelos painéis é armazenada em baterias. Já as com tecnologia on-grid estão conectadas não só entre si, como também em um inversor solar, que vai transformar a corrente elétrica contínua em corrente alternada, que pode ser utilizada em qualquer equipamento elétrico. Deste ponto em diante, a energia é transferida para o quadro de luz que a distribui pela casa ou empresa. Isso vai acarretar na redução da quantidade de energia que é comprada de distribuidores como a Eletropaulo. Aquela eletricidade que for produzida em excesso, ou seja, que não for consumida nem cobrada pelo sistema da distribuidora, volta para a rede elétrica a partir do relógio de luz bidirecional, que mede a entrada e saída de energia. Desta forma, o relógio é capaz de calcular o quanto de energia se consome da rede elétrica da distribuidora e o quanto em quilowatt-hora é produzido a mais pelo sistema fotovoltaico que é injetado na rede, o que gera os chamados créditos de energia para o consumidor. Sendo assim, ao final do mês se recebe somente o valor do resultado da subtração da energia consumida pela energia gerada, fazendo com que seja possível com que se diminua drasticamente os gastos com contas e que se escape dos grandes aumentos dos preços. Tendo concluído toda a parte teórica de nosso trabalho, passamos então para a sua última parte, o levantamento de dados sobre uma possível instalação de placas solares na unidade Morumbi, novamente nos norteando por nossa questão norteadora. Levando em conta o potencial de geração de energia solar da Escola da Vila Unidade Morumbi, quais seriam as vantagens econômicas e ambientais observadas caso fossem instaladas placas solares fotovoltaicas? Primeiro, buscamos categorizar quais seriam alguns dos prédios da unidade que dispunham de boas superfícies para instalação, considerando sua exposição ao sol. Utilizando uma trena, escolhemos levantar a área do prédio do auditório e da quadra principal. Após isso, enviamos e-mails para a direção da escola questionando se poderíamos ter acesso às contas de luz e à planta da unidade, assim podendo, com essas informações, contatar empresas para realizar simulações de orçamento para a instalação dos painéis solares. Com os dados, também fizemos duas planilhas, uma com as informações de gastos da escola, em reais por mês, e a outra que diz respeito ao consumo em quilowatt-hora, também neste mesmo período de tempo. Infelizmente, não tivemos resposta quanto à planta. Com estas informações organizadas, começamos a escrever e-mails para diversas empresas que realizam instalação de placas solares, além de uma planilha para registrar as respostas das mesmas. Ao mesmo tempo, utilizamos um simulador online de modo a obter um primeiro resultado por orçamento e buscamos contatar por telefone uma das firmas. Novamente, ficamos sem muitas respostas, pois a maioria das empresas não chegou a responder nossos questionamentos, e por conta disso, tivemos que basear a parte final de nossa pesquisa somente nos dados que obtivemos pelo simulador. Com ele, observamos que, para que os painéis se tornassem as únicas fontes de eletricidade da unidade Morumbi, seriam necessários 432 painéis fotovoltaicos monocristalinos de potência equivalente a 330 watts cada. Aqui, a eficiência dos painéis é consideravelmente maior do que aquela comumente vendida pelo mercado. Entretanto, sua compra seria possível e custaria em torno de R$ 472 mil. De modo a esclarecer o preço elevado, calculamos o retorno financeiro para a instituição e vimos que ocorreria no máximo 4 anos. Aqui levamos em conta também que a vida útil dos equipamentos é de aproximadamente 30 anos e suas garantias são definidas em 25 anos. Com esta conta, definimos que o preço apresentaria benefícios para a escola também quando se leva em conta a média de consumo atual que podemos ver através de nossas planilhas. Este sendo de 14.285,85 kWh e o fato de que seria instalada potência suficiente para a produção de 142,56 kWp, com a produção anual girando em torno de 170.432 kWh por ano. Para dar continuidade, nos voltamos para os dados sobre a área de instalação necessária. Observamos que seriam necessários 1.140,48 metros quadrados e que, da mesma maneira, isto não seria um empecilho, já que a unidade Morumbi possui aproximadamente 5.000 metros quadrados e que as áreas da quadra e do prédio do auditório que havíamos calculado sozinhas
já somam 794,73 metros quadrados. Tendo em vista tudo o que foi apresentado anteriormente, como conclusão, podemos finalmente responder nossa questão norteadora. Logo, já fica claro que a unidade Morumbi possui grande potencial para a geração de eletricidade a partir de painéis solares fotovoltaicos e que, entre todos os benefícios, se destacam aqueles presentes a longo prazo. Não só esse tipo de tecnologia foca em questões ambientais, gerando energia elétrica de maneira sustentável e previne grandes impactos socioambientais, mas o mercado no qual se insere vem crescendo rapidamente no cenário global e nacional. Na visão econômica, portanto, o investimento que se faz na instalação dos painéis tende somente a abranger mais e mais vantagens ao longo do tempo, como a variação dos financiamentos oferecidos e a diminuição das taxas. Vale apontar também que, olhando para o tempo de vida dos painéis e sua eficiência, o investimento se paga sozinho uma hora ou outra. Deste modo, ao toda a instalação da unidade se mostraria extremamente benéfica.